Olá pra todo mundo! Será que vocês estão me escutando? Quem tá escutando faz um assim. Caraca, quanto braço, bicho! Prazer, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carolina Ferreira, ou Carol, se preferir me chamar assim. Eu sou arquiteta de soluções no Data Lab, aqui dentro da AWS. A gente vai contar hoje um pouco para vocês como a VTEX construiu uma plataforma de dados dentro da AWS, uma plataforma moderna de BI. E aí, junto aqui comigo hoje estão também o Alexandre, o Ale, que também é arquiteto de soluções dentro do Data Lab, e o Igor, que é o Principal Engineer dentro da VTEX. Muito obrigado por estarem aqui hoje, espero que vocês gostem da sessão. Mas antes de começar, eu queria estar aí do ladinho de cada um de vocês, tá? Eu adoro puxar papo, eu falo bastante, o Ale acho que pode confirmar isso. Antes disso, eu queria conhecer um pouco de vocês. Eu queria saber aqui, sei lá, quem que é dev, arquiteto, mais ligado assim a código e não muito à área de dados. Devs. Quem aqui, sei lá, engenheiro de dados, cientista de dados, pessoas ligadas mais a analytics? Caraca, bastante gente. E pessoas ligadas, sei lá, a negócios ou nenhuma das que eu falei? Ah, bastante gente. A gente tem aqui opção para todo mundo. Nossa apresentação tem um pouquinho de código, tem um pouquinho dos desafios de negócio que o pessoal está aqui para falar hoje. Então tem um pouquinho para cada pessoa. Então, sobre o que a gente vai falar hoje, né? A nossa agenda hoje, então, a gente vai falar sobre, os desafios de dados, né? Desafio nessa área de plataformas de BI, desafios de dados que a gente tem hoje. E também vamos contar como que o Data Lab, né, ajudou nessa empreitada aí da VTEX. E aí o Igor vai entrar contando pra gente como que foi, né, um pouco da arquitetura, um pouco dos desafios de negócio. Começando pelos desafios, né? É legal a gente falar o porquê que a gente está aqui hoje trazendo essa sessão. Eu aposto que hoje de manhã, ou hoje aqui vocês vindo, vocês fizeram o check-in, ou vocês interagiram ali com o aplicativo, ou vocês estão tirando foto de mim. E aposto que tem uma API aí por trás, tem dados sendo gerados. Então, hoje a gente tem vários lugares onde os dados estão sendo gerados, né? Desde os dispositivos mais simples do nosso dia a dia, até os sistemas mais complexos que estão gerenciando aqui essa sessão. Sei lá, o sistema de check-in que eles estão usando aqui, o pessoal aqui da mídia que está usando para gerenciar, né, os recursos de mídia, para saber, por exemplo, quantos microfones foram alocados. Então, a gente tem dispositivo em tudo quanto é lugar, né? Dispositivo, coisa, como vocês quiserem chamar. E isso está crescendo cada vez mais e produzindo cada vez mais dado, né? E esses dados não são iguais, né? Por exemplo, se a gente parar para pensar naquele exemplo lá do celular, né? Você interagindo lá com o aplicativo, provavelmente tem uma API por trás, tem um protocolo, sei lá, que esse celular, esse aplicativo está se comunicando ali com um servidor, uma máquina virtual e está gerando dado ali. Se a gente parar para pensar numa API, pode ser um arquivo JSON, pode ser um padrão de REST API que está comunicando ali por trás e tem dado sendo gerado. Se a gente parar para pensar, por exemplo, no sistema de gerenciamento que eu falei, a gente poderia pensar em bancos de dados relacionais, os grandes data warehouses que estão ali atrás, sei lá, de sistemas ERP, né? Então tem tudo quanto é tipo de dado. E esses dados, como eles têm os formatos diferentes e eles estão muito grandes, eu tenho o desafio de lidar cada dia mais com isso, né? Eu preciso criar lugares centralizados, como os data lakes, para colocar esses dados diferentes. E cada vez mais as empresas, as pessoas, né, por isso múltiplas pessoas ali nos desafios, querem acessar esses dados como um todo, né? Querem ter a visão ali, né? O time do financeiro não quer mais só ali os dados, querem os dados de vendas, querem os dados de RH. O time do lado do RH, o do marketing, querem ter os dados de venda, os dados do pessoal de desenvolvimento. Então, as empresas, né, e as pessoas estão querendo cada vez mais ter uma visão assim como um todo da coisa, né, para eu entender cada vez mais o meu negócio e poder tomar as minhas decisões. E como é que eu faço isso, né? Porque a gente tem os dados, eu consigo criar um lugar centralizado para colocar esses dados lá dentro, beleza? Mas uma maneira muito comum hoje de visualizar esses dados, né, principalmente apresentando aí para o pessoal não técnico, né, os executivos, o pessoal da área de marketing, o pessoal da área de BI, pessoal da área de BI, são as plataformas de BI, né? São as plataformas onde eu consigo criar meus gráficos, criar minhas visões, criar os meus dashboards para apresentar a informação de um jeito, né, que as pessoas entendam. Mas ainda nessa área, só estou falando de desafio, só estou falando como é que falo, dos pepinos, estou falando de bastante desafio, né? Ainda nessa área existem desafios também, né? Eu acho que a gente pode começar falando do preço, né? As plataformas de BI tradicionais, elas são muito pautadas ali em questão, no quesito de licenças. Então, às vezes, eu tenho uma aplicação pequena, ou eu tenho um número grande de usuários, ou às vezes eu nem vou usar tanto assim. Às vezes eu preciso ter, às vezes eu tenho, né, um preço muito alto. E aí acaba, né, que eu não tenho uma saída e eu tenho que usar aquela solução mesmo.
Mas, às vezes também, essas soluções exigem que eu instale um cliente numa máquina virtual. Eu instale um cliente, por exemplo, configure a solução, né, ali de BI, né, num cluster para que a pessoal dentro da empresa precisa acessar via VPN. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que focar em desenvolver dashboards, tem um pessoal lá e eu tenho que ter o time de infraestrutura gerenciando isso também. Então, ou às vezes, né, vamos pensar ali, eu já fiz isso. Assim, alguém já teve que fazer a lógica do código e gerenciar a infraestrutura também? Quem? Ah, tem pessoas. Então, né, você acaba tendo ali várias responsabilidades ao mesmo tempo e às vezes você deixa de focar ali no seu negócio. E você, né, dependendo do que você estiver ali desenvolvendo de solução, pode ser que você não queira só fazer uma coisa, né? Pode ser que você queira oferecer essa informação para o executivo da sua empresa, queira oferecer ali para múltiplas áreas da sua empresa, mas também para os seus clientes ou para os clientes dos seus clientes, né? E às vezes essas plataformas de BI tradicionais não são capazes de atingir todos os públicos, ou mesmo, pode atingir, mas você tem que ficar fazendo muito contorno para lá, muito contorno para cá, usando a federação aqui, usando um provedor de identidade ali, e às vezes isso acaba mais atrapalhando do que ajudando. E falando de insights, né? Insights são importantes, né? Beleza, eu construí meu gráfico lá, meu dashboard, minha narrativa, minha análise, mas será que se essas ferramentas tivessem a capacidade de oferecer um insight mais ampliado, principalmente para o pessoal que não é técnico, né? Executivo, pessoal, de novo, né? Da área do financeiro, será que não poderia ter, sei lá, mais informações ali que eu poderia explorar? E é nesse sentido que a gente vai falar de alguns serviços aqui hoje que podem ajudar nesses desafios. O primeiro desses serviços é o Amazon QuickSight. O QuickSight, ele é um serviço de BI na nuvem, serverless, ou seja, você não precisa gerenciar máquinas para poder construir os seus dashboards, construir suas visões, construir as narrativas que você quer para o seu público, né? Então, meu foco ali agora não é gerenciar a máquina e é gerenciar agora minha lógica do negócio, né? Como eu quero apresentar essa informação. E aí, não tem a questão de licença também. Então, você paga pelo que você usa. Se você tem uma coisa pequenininha hoje, uma aplicação pequenininha, eu estou fazendo teste, beleza. E você pode escalar grandão também quando o seu workload começar, né? Quando a sua aplicação, sua solução começar a escalar também. A proposta do QuickSight é que em poucos cliques ali você consiga produzir os seus dashboards. Mas tem algumas outras coisas aqui que eu vou falar hoje que podem ajudar principalmente, né, nesse compartilhamento com a equipe, compartilhamento com diferentes públicos. O QuickSight em si, você consegue interagir com ele, tanto via ali, né, a console da AWS, como a console do QuickSight. Mas imagina que você está aí desenvolvendo sua plataforma SaaS, né, Software as a Service, ou você está desenvolvendo seu aplicativo, sua aplicação web. Será que dá para colocar o QuickSight lá dentro? Será que não seria legal eu oferecer, por exemplo, através da minha plataforma, uma experiência mais customizada que eu estou construindo, mas ainda assim colocar o QuickSight lá dentro? E é por isso que o QuickSight ele tem uma funcionalidade, né, que ele chama, em inglês, QuickSight Embedded, mas em português a gente pode chamar de QuickSight incorporado, QuickSight embarcado, né? E o que ele faz? O mesmo dashboard que você estiver desenvolvendo ali no seu console, né, no console da AWS, no console do QuickSight, você consegue embarcar esse dashboard, né, esses painéis dentro da sua aplicação web, dentro da sua aplicação mobile. Então, para aquelas pessoas para os desenvolvedores, né, que antes estavam lá ali com as libs, né, com as bibliotecas, de desenvolver com gráficos, né, ter que desenvolver o gráfico, pegar o dado lá do banco e colocar, né, na aplicação, você consegue fazer isso com o QuickSight, né? Vai ter, o engenheiro de BI ali, né, a pessoa de dados fazendo o desenvolvimento do gráfico, o desenvolvedor vai interagir com a API do QuickSight e vai conseguir embarcar esse mesmo, né, dashboard dentro da minha aplicação. E com isso, eu consigo alcançar, né, os diferentes públicos que a gente falou lá atrás. Não só pessoas internas de dentro da minha empresa, mas às vezes os clientes, ou os clientes dos meus clientes, ou às vezes até eu começar a oferecer isso como serviço. Então, o QuickSight tem essa funcionalidade. E aí, um outro desafio que eu comentei também foi a parte de insights ampliados, certo? Porque não basta que eu tenha ali meu gráfico, beleza. Às vezes eu construo, faz sentido para quem está visualizando, mas pode ser que eu queira explorar mais. E às vezes precisar de ajuda para explorar os meus dashboards. E é por isso que o QuickSight ele tem uma camada de machine learning, né, que pode empoderar o seu aplicativo, empoderar os seus usuários a ter esses insights ampliados, né?
Então, dentro do QuickSight, existe uma camada de Machine Learning, né, com diferentes funcionalidades ali, para que você coloque esses insights ampliados para os times internos, para os clientes dos seus clientes, né? A gente pode começar falando por um deles, que é a parte do forecast, né, a parte de previsões. Basta que você tenha ali o seu dataset, por exemplo, uma série temporal, aí você faz uma pergunta, tá, eu vendi, sei lá, quanto que eu vendi? Eu vendi, sei lá, X em 2022, quanto será que eu vou vender nos 3 primeiros meses ali de 2023? Não precisa, dentro do QuickSight, que você tenha conhecimento de Machine Learning para que você consiga utilizar essa funcionalidade. Basta que você ative ali dentro do gráficozinho essa funcionalidade e você consegue ver a previsão ali, por exemplo, dessa métrica, né, de vendas. Mas existem outras coisas também. Quando você entrar na console ali do QuickSight, você consegue ver que ele te dá algumas detecções, algumas descobertas. Algumas são estatísticas, algumas são baseadas em Machine Learning, que é a parte de anomalias. Ele consegue enxergar dentro do seu dataset ali alguns padrões, algumas discrepâncias, e ele emite para você nessas descobertas em formato de texto claro. Olha, o dia mais, como é que fala? Que mais vendeu foi o dia X de 2022, o dia foi tal. E com isso, você pode só ler ali, explorar, ou você pode adicionar esses insights que o QuickSight te traz dentro de um dashboard. Você consegue compartilhar essas narrativas com o seu cliente através do QuickSight, né? Então você consegue adicionar esse texto claro. Tem também a parte ali, se você é um desenvolvedor ali de modelos de machine learning, se você tem já esse conhecimento, você consegue trazer o seu modelo customizado dentro de um serviço que a gente chama de Amazon SageMaker, que é onde você consegue automatizar de fim a fim, né, todo o seu pipeline ali de machine learning, e você consegue integrar isso com o QuickSight e trazer o seu modelo customizado também. Tem a parte do QuickSight Kill, que você consegue, né, o QuickSight Q, como está escrito ali, que você consegue fazer perguntas em texto claro, né, para o QuickSight e ele te responde em formato. Mas a gente falou, né, desses insights ampliados, mas o QuickSight não faz nada sozinho. Você tem que trazer dados ali para dentro, você tem que conectar ele em algum lugar. E aí? Onde é que eu armazeno isso? Né? Será que existe algum lugar específico? O QuickSight ele suporta várias fontes de dados, bancos relacionais, bancos não relacionais, algumas plataformas SaaS também. Mas será que existe algum padrão, alguma coisa que pode ajudar a gente, né? Principalmente ali para o pessoal de negócio, ou dependendo da minha necessidade de negócio, onde eu posso conectar o QuickSight? E é nesse sentido que o Ale vai falar agora um pouco para a gente. Isso aí, pegando o gancho, então, com a Carol. Para que a visualização dos dados ela consiga trazer muitos insights de negócios, é preciso ter uma arquitetura de dados muito bem definida, que consiga integrar muitas fontes de dados, né? Eu vi que tem bastante engenheiro de dados aí. Parece que a vida de vocês está fácil, mas não está não, né? Tem que trazer cada vez dados mais complexos, uma latência cada vez mais baixa. E com isso, a AWS trabalha com uma arquitetura moderna de dados. Mas o que seria isso? Nada mais é do que uma arquitetura que permita a integração entre o Data Lake, né, da companhia, com Data Warehouse e com armazenamentos de dados com propósitos específicos. Então, como que funcionaria isso? Bom, o Data Lake, a grande parte das empresas já está adotando ou já adotou um repositório centralizado, que dentro da AWS nós trabalhamos muito com o Amazon S3, que é um storage que permite o armazenamento de dados, né, estruturados, não estruturados, semi-estruturados, e de forma que você, barata, consiga integrar muitas fontes de informação no mesmo local. Mas para que essas informações possam depois fomentar análises aí por diversos outros serviços, é necessário ter um serviço de integração de dados que possa fazer os tradicionais ETLs, Data Qualities, inclusive a parte de catálogo de dados. Então, o AWS Glue é um serviço muito utilizado, serverless, ou seja, não há necessidade de provisionar um cluster para você criar ETL. Você paga pelo que usa. É um serviço muito utilizado dentro da nossa arquitetura moderna. Além disso, para quem precisa das famosas consultas SQL, né, muito utilizada ainda, o Amazon Athena é um serviço mais adequado para isso. Tudo isso dentro de uma governança unificada. É muito importante falar que a governança unificada é importante.
para diversos serviços. Além disso, essa fácil de movimentação utilizando um serviço que se comunica com muitos outros serviços dentro da AWS. Mas e os armazenamentos de dados com propósito específico? O que seriam isso? É muito focado no propósito mesmo, no seu tipo de caso de uso. Por exemplo, caso de usos de observabilidade. Qual seria o melhor serviço para isso? Então, a Amazon tem o Amazon OpenSearch, um serviço especializado para você fazer análise de logs, buscas. Então, seria esse tipo de dado também pode ser armazenado no Amazon OpenSearch. Mas e para casos de uso que eu preciso de um poder computacional, processamento de Big Data, onde seria uma alternativa? Nós temos o Amazon EMR, que é um serviço mais apropriado para esse tipo de uso. Para os tradicionais, para os dados transacionais, né, muito comum, temos o Amazon Aurora, que é serverless, também é um armazenamento mais propício para esse tipo de dado, para um consumo mais operacional do dado. Pensando naqueles dados que não têm um esquema definido ou que precisa de um consumo por API com uma latência muito baixa, falando aí de milissegundos, talvez um Amazon DynamoDB seria mais apropriado, um banco de dados NoSQL para isso. Sem contar os modelos de machine learning, que hoje é muito comum as empresas estarem desenvolvendo modelos de machine learning. Onde que eu vou criar meus modelos, treiná-los, colocá-los em produção? A Amazon SageMaker é a solução para esse tipo de propósito. E por fim, mas não... Foi por fim porque foi uma estratégia aqui que é um serviço muito utilizado pela VTEX, que nós vamos detalhar mais aqui na palestra de hoje, para os casos de uso de Data Warehouse, que ainda são muito utilizados nos dias de hoje. Né? O Amazon Redshift é o serviço da AWS que vai permitir aí que dados sejam analisados numa plataforma mais propícia para esse tipo de uso. Então, o Redshift, que é um Data Warehouse nativo na nuvem, ele tem aquela arquitetura famosa MPP, de Massive Parallel Processing, que permite que os dados sejam armazenados de forma distribuída, múltiplos usuários consultando, queries concorrentes, queries complexas e analíticas, devido ao seu armazenamento colunar. Você possui uma performance muito boa dentro do Redshift, sem contar que ele faz uma integração nativa ali através do Amazon Redshift Spectrum no S3, que são os dados que estão no Data Lake. Então, alguns clientes usam como estratégia deixar o dado mais agregado ou o dado mais quente dentro do Redshift e os dados com uma frequência menos acessada no S3 através do Redshift Spectrum. Você cria tabelas externas e consegue consumir os dados no S3. E a Amazon, a AWS são empresas obcecadas pelo cliente, então é importante, ela está sempre ouvindo a necessidade de vocês para evoluir os seus produtos e serviços, e o Redshift ele também vem nessa linha. Então, através de muitas necessidades dos nossos clientes, foram desenvolvidas inúmeras aí. Eu listei aqui vários features novas, né, novas funcionalidades que foram criadas recentemente. Eu vou destacar alguma delas, como a instância RA3, que ela desacopla o armazenamento do processamento, e isso traz grandes benefícios, tanto em custo, porque o armazenamento ele é um preço muito similar a do um S3, além de caso o seu cluster, antigamente você provisionava novos nós. Com a nova arquitetura, você somente aumenta o seu storage. Não precisa aumentar a capacidade computacional caso o seu caso de uso ou o seu cluster ainda tenha um bom poder computacional para os seus workloads. E o RA3 também permite, por exemplo, que você compartilhe, faça o data sharing, né, um termo bem famoso aí no mundo da computação, faça esse compartilhamento dos dados através de clusters Redshifts que estão em contas diferentes. Com essa arquitetura, você pode fazer isso. Além de uma cache engine chamada Aqua, que permite
um aumento de até 10 vezes na performance das consultas, também está acoplado nessa arquitetura. E vários outros serviços, um que é bem interessante e a VTEX usa bastante, é um tipo de dado chamado Super, que ele armazena dados semi-estruturados e permite que com facilidade você integre dados semi-estruturados com os dados que já estão estruturados dentro do seu ambiente. E agora vamos começar a demonstrar aqui, né, como que a VTEX acelerou os insights de negócio utilizando aí a plataforma da AWS. Bom, ele é um cliente que já usa muito o serviço da AWS, principalmente de dados, mas careciam uma estratégia de data warehousing, para que permitisse aí a geração e orquestração contínua de KPIs comerciais para os seus executivos. E isso demandou que a ingestão de novas fontes de dados que eles até então não tinham feito no seu ambiente analítico. Então, qual foi a solução para isso? A modernização dessa plataforma de dados, né? E também da estratégia, né, de ingestão e processamento contínuo dos dados. E parte da solução, né, além do Redshift, o QuickSight foi a solução central para onde os dados foram armazenados e os dashboards foram demonstrados e são utilizados pelos seus executivos. Tem os dados, toda a orquestração, né, desse pipeline de dados, que é um trabalho muito de engenheiro de dados, vai ser mostrado daqui a pouquinho pelo Igor, que é bem interessante também. E esse trabalho, ele foi construído junto com um time da AWS chamado Data Lab, ao qual eu e a Carolina fazemos parte. E ele é um programa dentro da AWS que surgiu para acelerar a criação de soluções na nuvem. Dentro da área de dados, né, criação de data lakes, projetos de business intelligence em geral, Redshift, migração de database, quem quer migrar de on-premise para nuvem, machine learning, entre outros tópicos, é uma área que tem um time especializado que apoia o cliente no desenvolvimento. Mas como que funciona isso? No formato de laboratório, nós trabalhamos juntos somente por uma semana, mas a gente cria um protótipo do caso de uso do cliente no seu ambiente. Então, o Data Lab ele não é um treinamento, né? Nós não vamos ensinar a utilizar os serviços, mas nós vamos ajudar os nossos clientes a construir um protótipo dentro do seu ambiente. Então, é o time do cliente que vai desenvolver. No dia dos laboratórios são os desenvolvedores, né, os analistas do cliente que vão codificar 100% do tempo, e nós, da AWS, auxiliamos os nossos clientes nessa jornada, e isso a gente acelera bastante a criação de projetos na nuvem. E através desse projeto Data Lab, junto com a VTEX, que surgiu o que o Igor vai agora falar para nós, né, com mais detalhes, como que foi essa construção dessa arquitetura moderna aí de BI dentro da VTEX. Boa, Ale, obrigado. Pessoal, agora que o pessoal da AWS já preparou o terreno para a gente, agora a gente vai fazer um deep dive na arquitetura da VTEX. Isso. Eu tenho 2 slides de business, eu vou ser super rápido neles, eu sei que tem uma galera ansiosa para ver código aqui, vai ter muito código, vai ter muita arquitetura, a gente vai chegar lá. É só para dar um contexto, a VTEX ela é uma plataforma de e-commerce. Ela é B2B, então muita gente não conhece ela diretamente, mas elas conhecem os nossos clientes, né? Porque os grandes e-commerces do país rodam em cima da nossa plataforma. Então a gente tem mais de 38 países, mais de 3.200 clientes. Então, assim, imagina o desafio que um e-commerce, né, um comércio digital já tem. Imagina isso multiplicado por 3.200 vezes, né? É o desafio que a gente tem, né? Porque toda essa galera confia na gente para rodar o seu serviço, tanto transacional e a parte do Analytics também, para extrair insights de negócio, machine learning e tudo mais, que é a parte que a gente vai focar hoje. Boa.
Eu estou começando no alto nível e a gente vai descendo até no final a gente chegar no prometido código. Então, o legal aqui é falar o seguinte, como a gente é uma plataforma, né, uma plataforma B2B, outras empresas rodam o software delas em cima da gente, tudo que a gente faz, a gente tem esse mindset que tem que ser orientado à plataforma. Então, nada que a gente vai fazer, a gente faz com o intuito de ficar fazendo incrementos manuais depois. A gente tem que fazer uma coisa com uma interface limpa e clara para o uso interno. Então, por exemplo, um Data Warehouse, um Data Lake, normalmente as empresas fazem para servir os times internos da empresa, né? O nosso tem esse desafio extra que é preparar APIs seguras e com toda a governança e tudo mais, para que nossos parceiros, outras empresas, parceiros, possam se integrar na nossa plataforma e até os nossos clientes finais, né? Então, aqueles clientes que eu mostrei ali no slide anterior, eventualmente eles conectam no nosso Data Lake tanto para mandar dados quanto para consumir esses dados, ou até consumir esse dado já mastigado, já em forma de insight, né? Então a gente pensa, a gente tem esse produto, né? A gente tem um PM, a gente tem um Product Manager que cuida disso com um produto. E é o deep dive nesse produto que eu vou falar hoje. Descendo um pouquinho mais o nível, só quebrando em alguns quadrantes, né, a arquitetura, e já começar a colocar alguns nomes de serviços. Então a gente tem a parte de ingestão, que o principal aqui é que a gente construiu um broker, uma REST API altamente escalável que recebe todos os eventos da empresa. A gente prioriza receber tudo como evento. A gente tem alguma opção para dados manual, né, coisas que vêm às vezes do financeiro, planilha e tudo mais. Assim, 99,9% dos dados eles chegam como eventos para a gente. Chegam por essa Data Ingestion API, que a gente chama, que é esse broker aí. Vou explicar por que é tão importante consumir isso, por que a gente não faz, por exemplo, como é bem comum, fazer ETLs que vão nos bancos, extraem os dados e levam para o destino depois, né? A gente prefere receber isso, a gente prefere que a gente tenha produtores ativos de dados, que estão conscientes e são responsáveis por aqueles dados. Na parte de armazenamento, né, a gente tem os três principais, né, o S3, que é a parte mais escalável ali, que seria o Data Lake, o storage mais... porque é tudo misturado, é o conceito do Lake House, né? Mas assim, o S3 é a parte mais escalável, que seria do Data Lake convencional. A gente tem o Redshift, que é onde a maioria dos nossos dados estão, no storage do Redshift. A gente vai discutir bastante o Redshift depois. E a gente também está usando bastante o OpenSearch para servir as métricas em tempo real. Então, basicamente, esses três. E para o consumo, aí tem todo tipo de consumo, né? Os nossos usuários internos, eles usam bastante o Query Editor do Redshift, que é no próprio console da AWS, né? A versão 2, a 1 também era legal, mas a 2 está bem bonita, a gente está gostando bastante. A gente usa o QuickSight, né, como o pessoal já mostrou aqui para a parte de Business Intelligence, de Dashboard, dos dados que chegam em batch, né? Dos dados são em real time, a gente usa o OpenSearch Dashboard, que é a evolução do fork do Kibana, né? Acho que muita gente aqui deve conhecer. E também como a gente funciona como uma plataforma, e eu disse anteriormente, a gente não fecha essa forma de consumo. Então a gente tem lá os endpoints, qualquer um com driver JDBC ou ADBC consegue consumir do Redshift, ou até usando a API da AWS e tudo mais. Na parte de processamento aqui, processamento, na verdade, eu vou explicar isso mais a fundo, e o Airflow é orquestração, mas é só para colocar duas ferramentas importantes que fazem parte ali da stack. Mas não se apeguem muito a esses nomes aí, foi só uma quebra mais, um overview que eu quis dar antes de ir para a arquitetura em si. Eu vou apresentar primeiro a arquitetura em batch, depois vou apresentar a arquitetura real time e depois o merge das duas, que fica um pouco mais confuso, mas é a visão global, né? Então, a Data Ingestion API, que eu falei, a gente usa o ALB, né, o Application Load Balancer da AWS, conectado num Lambda. O Lambda é muito chave aqui, porque como a gente não sabe quem está mandando, são pessoas externas, né? Agentes externos, muitos times ao mesmo tempo, a gente tem que responder muito rápido, né? Então, tem clientes, por exemplo, aqui no Brasil a gente sabe mais ou menos a sazonalidade dos clientes, Black Friday a gente sabe que tem muito pico e tudo mais, mas como a gente está em 38 países, tem feriado toda semana num lugar diferente, num cliente diferente, então é muito legal a gente se adaptar muito rápido a essas mudanças de workload, essas mudanças de throughput que a gente precisa ter na ingestão. Então, Load Balancer, Lambda, e a gente, então, para mandar para o Load Balancer, você pode fazer um post ali, né, um HTTP,
mas a gente criou um SDK também para as principais linguagens, né? Que é um SDK muito simples, mas ele já envelopa ali o endpoint e já coloca algumas boas práticas, né? Exponential backoff para retry, algumas coisinhas assim. Então a gente tem SDK, facilita bastante na adoção, né? Porque eu falei lá antes, ó, a gente não tem nos bancos de dados dos microserviços buscar os dados, né? A gente criou um endpoint, está falando, galera, manda o dado aqui. Mas o maior desafio nisso é convencer a galera, né? A galera mudar o fluxo transacional para ficar mandando dado para você. Então, a gente tem que fazer de tudo para agradar essa galera, e aí o SDK foi fruto disso, né? Tipo assim, cara, tem um SDK aqui na sua linguagem, é só fazer um import e fazer um put. E tá lá o dado, e aí eu vou mostrar aqui agora, vou por partes, depois vou mostrar como isso tudo é automático depois. E aí, então, tudo é evento, então a gente vai tudo para Kinesis Stream. A gente está usando o On Demand, né? É uma feature nova que saiu no último reinvent, que é muito importante, porque cada evento novo, cada envelope que chega com nome de evento novo, a gente quebra num stream diferente. Como se fosse um tópico novo no Kafka. Porque a gente não mistura esquemas diferentes, assim, de clientes diferentes ou de domínios diferentes. Então a gente vai quebrando em vários Kinesis. Então esse Lambda funciona como se fosse um proxy. Ele recebe o evento, ele olha no envelope o nome daquele evento, valida as credenciais e joga para o Kinesis. Então ele é como se fosse um proxy, e a gente tem centenas de Kinesis e assim é impossível gerenciar o número de shards desses Kinesis. Fica fazendo scale up, scale down de cada um desses streams, né? Então o On Demand, cara, é lindo, assim, a gente é apaixonado, é next, 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 o stream está lá e ele sobe e desce, a gente nunca mais precisa preocupar com o que está acontecendo. Aí a gente vai para o Kinesis Firehose para estacionar esse dado no S3, onde já dá para consumir. Então, se a gente tem alguém que quer consumir esse dado cru ali no S3, dá para consumir. A gente tem mais o pessoal de Machine Learning, que gosta de consumir bastante com dados, né, nesse formato de arquivo e tudo mais. Mas o principal destino aqui é pegar esse dado e fazer um copy para dentro do Redshift. Então a gente pega todos esses dados que estão sendo dumpados no S3 ali, de 5 em 5 minutos, 15 em 15, 2 em 2, cada pipeline tem um tamanho de buffer diferente que a gente customiza ali no Firehose. Mas o importante é que numa latência máxima de 15 minutos a gente sobe isso pro Redshift. E aí a gente está usando as instâncias RA3, que o Ale falou, eu vou até dar mais detalhes ali depois. Mas esse dado fica lá exposto no Redshift e pode ser consumido a gente tem aplicações que consomem isso, né, a tela de admin ali da VTEX, né, que os nossos clientes usam para configurar as promoções e observar os analytics, os números deles. Tem dashboards que batem na nossa infraestrutura, na nossa API. E aí dentro do Redshift, a gente faz as transformações desse dado usando o Airflow, mas tudo com SQL. Então vocês já perceberam que é uma estratégia que não é ETL, é LT. Né? E aqui vem até, não quero entrar no mérito do que é melhor ou pior, mas tem uma tendência que a gente tem observado com DBT e outras coisas no mercado, que a gente está vendo uma tendência de volta para o LT. Né? A gente ficou muito tempo no ETL, com as ferramentas Hadoop, muito Apache Spark, que a gente usa, inclusive, aqui eu vou mostrar depois, mas a gente está vendo essa volta, essa tendência para o LT agora. Por que a gente escolheu isso? Não foi só pelo hype, né? Porque está o hype nesse assunto, foi por um motivo muito específico, democratização na criação dos data pipelines. Porque quando você escolhe uma stack e fala, para criar um data pipeline, para você pegar uma regra de negócio e traduzir isso em um pipeline de dados, você precisa saber escala, ou você precisa saber, por mais que tenha, você pode usar Python, mas tem todo um conhecimento de processamento distribuído, que não é simples para um analista de negócio saber, até um analista de dados que está mais acostumado a trabalhar de forma não distribuída, ali com Panda, SciPy, NumPy e tudo mais. Então, fazer isso e disponibilizar, e deixar isso acessível para as pessoas conseguirem fazer as transformações dela direto com SQL, é determinante para a gente, porque, como eu falei, a gente é um time que está criando um produto. A gente não quer criar os pipelines em cima desse produto, a gente está criando a plataforma e as pessoas vão criar isso. E a gente sabe que a gente não ia encontrar dezenas de engenheiros de dados com skill de Apache Spark para criar essas transformações dentro da nossa plataforma depois. Então, e foi uma escolha acertada. Hoje a gente tem, cara, times que não tem nada a ver de tech, criando pipelines, criando transformações dentro do Redshift. A gente tem algumas abstrações que eles só precisam saber SQL, então eles só colocam os create table as select ali nos arquivinhos numa pasta e isso vira pipeline.
Mas para os que se aventuram a usar um pouco de Python também, a gente oferece o Apache Airflow, para eles também poderem fazer mais a gestão das dependências, fazer um scheduler um pouco mais flexível do que essa ferramenta de abstração de SQL que eu falei aqui. Na parte do... Por que a parte do RA3 é tão importante aqui, que eu falei? Porque não dá para a gente ter uma arquitetura dessa, onde todo o dado raw que chega, a gente faz a ingestão, uma estratégia LT, se o storage não for desacoplado do compute, né? É uma coisa que não é só o Redshift faz isso, é uma tendência do mercado fazer isso, mas era bloco, assim, tinha que ser para a gente. No caso do Redshift, isso tem algumas vantagens que a gente não observou no resto do mercado, principalmente na questão do Aqua. Porque o Aqua, ele é uma feature de infraestrutura. É difícil um outro software provider, que é só software as a service, conseguir fazer uma otimização como a do Aqua. O Aqua, além do cache, ele tem implementado instruções SQL usando FPGA, né? A galera que veio de sistemas embarcados vai saber o que é FPGA, linguagem de descrição de hardware. É o mesmo tipo de aceleração que você tem com placa de vídeo, por exemplo. Então, pensa num like, por exemplo, no SQL, um filtro com like, que é uma operação custosa, né? CPU intensa. Então, você tem implementado isso por hardware, acelera muito, né? Então o RA3 tá bem bacana também, a gente está curtindo. E a última feature dele que fecha esse ciclo, que muitos de vocês devem estar perguntando, é como que a gente faz essa ingestão do dado raw direto no Redshift. E a gente tem muito pouca validação de esquema. A gente tem uma validação de esquema na Lambda, a gente tem um contrato, porque alguns clientes querem fechar um contrato e quer que a gente faça deny no request se fugir do contrato, mas a maioria deles prefere deixar flexível. Então, o que eles mandarem, a gente joga automaticamente. Então, o cliente manda um payload qualquer e ele vai direto para o Redshift usando o tipo Super, né? Que é um tipo novo do Redshift, novo, acho que tem quase um ano, né? Que ele é muito poderoso, ele usa aquele particle, que é partql, que é um SQL um SQL estendido feito para queries nested, né? Com campos aninhados. Por que ele é muito legal? Porque ele vai além. Primeiro que ele permite, né, a gente fazer injeção de payloads JSON, mas ele vai além do que é o struct ou array no Hive, no Presto, no Spark. Porque ele permite que você tenha esquema diferente de uma row para outra. Então não é só porque eu consigo ter dados aninhados. Não, você consegue ter dados aninhados diferentes entre eles. Então basta você ter um atributo lá que é version do esquema, que aí na hora de filtrar no seu pipeline, você faz um case when ou um where para selecionar só o esquema que você quer ou para complementar o atributo que vai faltar no outro esquema. Então você consegue deixar isso para a parte de transformação, que é com SQL, que eles conseguem se virar depois. Mas vamos lá para a parte do streaming. A parte do streaming é mais simples. Por que a gente pega tudo por evento? 95% das respostas, das perguntas de business da VTEX, do nosso cliente, a gente consegue responder com batch. Né, os nossos batches têm uma latência no máximo ali de 1 hora e pouco. Então, a minoria das perguntas precisam ser respondidas muito quente. Mas a gente tem esses casos. E a gente faz a ingestão dos dados como evento ali em cima, porque a gente quer a possibilidade de, a qualquer momento, fazer um fork num Kinesis e puxar um Spark Streaming para fazer uma agregação em tempo real, para calcular uma métrica em tempo real. Então, o começo aqui é o mesmo do batch, é a mesma API, é o mesmo Lambda, são os mesmos Kinesis, mas ao invés de ir para o Firehose e cair no S3 e depois no Redshift, aqui a gente consome isso com jobs, aplicações Spark Streaming, que agregam, calculam e tudo mais, e mandam para o OpenSearch, onde essa série temporal ali de agregações é consumida em tempo real, ali no OpenSearch Dashboard, né, que seria o Kibana. Eu coloquei o Dynamo ali, mas o uso dele é bem específico, é para Feature Store. Então, o Spark, né, a maioria das métricas que ele calcula em tempo real é para alimentar o business com insights. Então, vai para dashboards ali no OpenSearch, mas algum deles alimentam modelos de machine learning em tempo real. Então, a gente faz essas agregações e guarda lá no Dynamo. Que aí a aplicação, quando precisa fazer uma inferência, bate no ID do cliente ali no Dynamo e já busca aquelas métricas dele agregada. Quantas sessões foram feitas nos últimos 10 minutos? Ele bate lá e busca isso já pré-calculado. Legal. Aqui é só o merge dos dois, né? Então vocês estão vendo que é a mesma arquitetura. Como eu falei, a diferença é só que o streaming é um fork do batch ali no Kinesis, né?
Aqui embaixo tem algumas coisas cross que a gente usa, né? Então a gente usa Great Expectation para a parte de qualidade lá dentro do Airflow. A gente usa muito CloudWatch, muito CloudTrail, Airflow, a gente vai falar bastante dele. E uma coisa que é chave aqui, que talvez passe despercebido, toda vez que a gente cria um Kinesis, a gente consegue fazer isso de forma muito dinâmica, eu falei centenas, porque a gente faz isso com infraestrutura como código. A gente está usando o CDK, que acho que é a infraestrutura como código tem o maior nível de abstração hoje que eu vi nos últimos tempos, que você consegue usar linguagem de propósito geral, né? Então a gente está usando Python, a maioria da nossa stack a gente usa Python, né? No Airflow a gente usa Python, quando é Spark a gente usa PySpark, e aí a infraestrutura toda definida com Python também. Então é muito fácil você provisionar centenas de Kinesis, porque é um for. Você faz um for para o número de eventos cadastrados que você tem, ali, número de envelopes diferentes vão chegar, e você cria centenas muito rápido, você consegue fazer esse deploy das centenas numa region nova muito rápido, você consegue fazer um deploy do ambiente de desenvolvimento ou de homologação muito rápido, então é chave o CDK aqui também. Agora eu vou falar de um caso que ele foge um pouco dessa arquitetura, mas foi o caso que a gente trabalhou com o Data Lab, que eu tenho muito carinho, vou explicar para vocês, que é o seguinte: ingestão, que não é nenhum pesadelo, acho que a maioria de vocês aqui já faz, que é a injeção de dados do Salesforce. Quem aqui já fez injeção, bateu na API do Salesforce? É um clássico, né? Engenheiro de dados tem que fazer essa ingestão. Então a gente precisava fazer essa ingestão, tinha várias opções, né? A gente já estava usando o Airflow, podia usar até o operator do Airflow direto, a gente falou, cara, a gente quer uma coisa mais gerenciada, era um time que não era técnico que estava fazendo, era um time de growth que estava precisando. Então a gente falou assim, cara, tem que ser uma coisa muito fácil para eles, next ali no console. Vamos usar o Webflow, né? Ele já conecta, faz tudo para a gente. E o Webflow, ele até tem uma integração que leva o dado direto para o Redshift, mas tem uma observação que o Redshift tem que estar público, tem que estar numa subnet pública. No nosso caso, o Redshift está numa subnet privada, era assim que a gente queria manter, então a gente tinha que fazer um stage no S3. Então o Webflow tinha que levar o dado para o S3 e por nossa própria conta a gente tinha que pegar isso e fazer o load no Redshift, esses dados do Salesforce, né? E aí, tá, deixa eu explicar aqui um pouco mais. Então a gente leva esse dado para o S3, a gente aproveita que já está no S3 e manda e cria um metadado para esses arquivos. Uma coisa legal do Webflow é que ele dumpa no S3 os dados como parquet, então isso já é uma ajuda, né? Como tem bastante engenheiro aqui, a gente sabe qual que é a vantagem de ter um formato binário com esquema, né, built-in e tudo mais. Então, como é parquet, a gente só pega o metadado e já joga ali no Glue Catalog, a gente já tem esses dados queryáveis no Athena. Apesar de não ser o destino final, a gente consegue fazer um troubleshooting ali, a gente consegue fazer queries no staging, né? A gente pega o Airflow, faz esse load, esse copy dos dados do Redshift e depois a gente vai criar os dashboards do QuickSight. Tem várias desventuras aqui no meio, eu vou passar por elas, mas antes eu quero mostrar o output. Eu censurei bastante coisa aqui, foi aprovado pelo nosso legal, esse aqui, então não tem problema, mas é um dos dashboards que foi para o nosso C-Level, resultado dessa extração dos dados do Salesforce e tudo mais. Então a gente montou no QuickSight, a gente colocou a nossa cara ali, tá bem legal, bem bonito. Legal, a DAG a gente tá... Uma coisa legal do Salesforce é que a gente puxou, acho que umas 40 tabelas, alguma coisa assim. Então teve bastante task no Airflow. Eu vou mostrar elas aqui. Então, acho que tem quase 400 tasks essa DAG aqui. É muito mais do que o recomendado, a gente precisa quebrar ela, inclusive. Mas ela vem rodando perfeito. E vocês vão reparar que tem 2 operators que são azuis. Eu vou falar deles. Então, deixa eu explicar primeiro o que são essas 2 lanes, né? A primeira coisa que a gente faz essa tabela já existe no Redshift, porque se não existe, a gente vai no fluxo de cima e faz um pipeline histórico. Então a gente vai fazer um dump histórico no Webflow, vai criar a tabela do zero no Redshift, vai fazer esse load e vai fazer todo o tratamento pelo dado histórico. Se a tabela já existe, a gente vai embaixo e faz o daily, que seria o incremental. Então vocês vão ver que em cima está circulado com anel rosa. Quem já mexe com Airflow sabe que é de skipped. Então, aqui foi um exemplo de um dia que foi um dia que só fez o incremental, né? Ele deu um skip no histórico e passou por debaixo. Então, o que são os 2 azuis que eu falei? O primeiro, Opportunity, é uma tabela bem famosa ali do Salesforce, é o dump dela no Webflow. A segunda é um check,
é um short circuit. Não sei se todo mundo aqui está familiarizado com essa expressão do Airflow, mas é o seguinte, quando você tem uma task, e às vezes você quer abortar essa task, você não quer dar erro, mas você fala assim, dependendo do que aconteceu nessa task, todas as outras são inúteis. Eu vou deixar todas rosinha. Esse short circuit é isso. Então, assim, o primeiro faz o dump do Airflow, e o segundo ele checa se foi dumpado algum recorde. Porque como é diário, tem tabela que não sofreu alteração de um dia para o outro. Então ele checa se teve algum recorde, se teve. Ele continua o fluxo normal, que é fazer criar a tabela stage no Redshift, create stage daily, depois fazer o copy daily, e depois fazer o upsert na tabela que já faz tem só a última visão de cada record, né? Que é só a última vigência, né? Aqui, eu acho linda essa view, que é a Grid View, né? Ela é nova no Airflow. Não sei se todo mundo teve a oportunidade de fazer o upgrade na 2.3. Antes era a Tree View, eu sempre me perdia naquela Tree View quando tinha muita DAG. A Grid View está muito boa, então mesmo com um monte de task que a gente tem, olha como ficou bonitinho, e a gente consegue ver as lanes, as tasks que são de lanes históricas, que elas estão sendo skipped sempre, tá vendo? Só no primeiro run que elas rodaram. Então você viu que foi rosinha, você vê algumas linhas que tá um verde, um rosa, são tabelas que tem dia que atualiza alguma coisa, tem dia que não. Não precisa ficar preocupado em ler nada, que é só para ver o azulejo aqui. Boa. Vamos lá. Então, a primeira coisa é o seguinte, como criar essas tabelas staging no Redshift, né? Porque como eu falei, são 40 tabelas. A gente cria muito, o nosso pessoal lá que administra o Salesforce, eles criam muita coluna custom no Salesforce. Então a gente tem tabela 400 e tantas, quase 500 colunas. Então não dá para a gente ficar criando cada um desses esquemas na mão, né? Ir lá no Salesforce, traduzir para o Redshift e tudo mais. Então o que a gente fez? O Webflow dumpa o arquivo como Parquet. E aí, usando um Python Operator, a gente usou o AWS Data Wrangler, um projeto open source da AWS, que ele extrai o metadado com uma função só. Copy from files. Ele extrai os metadados ali no footer do arquivo Parquet, extrai os nomes das colunas e os tipos dela, ele traduz para os tipos do Redshift, cria a tabela e depois faz o copy. Então ele já faz todo o trabalho pesado para a gente. Então você só passa o path lá no S3, passa o mode, no nosso caso é override sempre, porque a gente sobe uma tabela de staging, né? A gente não faz esse append direto, até poderia fazer, a gente optou por não. O nome da tabela, esquema, IAM role, que vai ser usado no comando copy, e o varchar, né, que aí no Parquet é string, a gente não tem essa limitação. Aqui a gente tem que escolher um default, ou a gente pode passar um dicionário coluna por coluna, a gente preferiu setar um default alto e depois a gente seta isso melhor na camada silver. Então, bem simples, o AWS Data Wrangler salvou bastante trabalho manual nosso aqui. E aí, lembra que eu falei que a gente também mapeou os dados no Glue Catalog para fazer as queries, que os dados ficaram no Athena, que ficaram no S3 com Athena. Tem uma função muito semelhante com a que eu mostrei anterior, no Wrangler também, que é o Store Parquet Metadata. A diferença é que ele não faz nenhum load de dado, ele não faz nenhum copy para dentro, porque o dado já está no S3, o Athena vai ler do S3. Então o que ele faz aqui é a mesma extração, lá no footer, ele vai no footer do Parquet, extrai os metadados, só que ele leva isso para o Glue Catalog, e esse dado fica lá para você poder fazer queries. Aqui é a parte mais legal, eu fico empolgado para falar, que é o seguinte, aqueles operators que interagem com o AppFlow, com a Amazon AppFlow, eles são custom, né? E aí é normal. Quem já desenvolveu algum operator custom aqui para o Airflow? Aí tem uma galerinha que já fez, não é difícil fazer, mas o mais legal é que a gente aproveitou o engagement com eles, a AWS topou a parceria e a gente fez a contribuição de volta para o Apache Airflow, né, projeto oficial, e eles aprovaram. Então hoje, se vocês olharem no projeto oficial, no provider da Amazon, já tem a nossa contribuição lá. São 5 ou 6 operators novos, um hook novo, e a gente foi um output extra, né, do projeto que a gente nem estava pensando, né? A gente estava pensando, pô, é o dashboard, aquilo é o foco, é o goal do projeto, mas a gente conseguiu esse extra aí que foi bem legal. Tá até a lista ali do PR que a gente abriu, ó, todos os operators e tudo mais. A gente usou aquela hora lá eu mostrei o daily, mas como eu falei, são vários. Aqui tem um que é o after, por exemplo, lá em cima, ó, Airflow, eu tenho um negócio que aponta aqui, ó.
É para o Flow Run After Operator. Esse que você passa uma data, e aí você pode usar de India, né? Você pode usar templating. Aqui no caso eu coloquei uma data muito no futuro e que eu sabia que não ia ter nenhum recorde depois dela, né? Ano 3000 aqui, ó. Por que eu fiz isso? Para mostrar o funcionamento do shortcut. Ó, porque a próxima task, que é essa aqui, ó, o que ele faz? Ele recebe o ID da anterior, ó, ela recebeu, ó, Campaign Dump After, que é o nome dessa task, ó, ele recebeu ela, e ele vai checar se teve algum recorde ou não. Se tiver recorde, ele vai rodar esse Bash Operator, que faz um echo 1. Mas ele não pode rodar, porque 3000 não é possível que a gente tenha um recorde depois da data 3000. E ele não tem, né, ó. Nunca roda, ó. Se echo 1 nunca acontece, esse operator é sempre skipped, né. Eu achei legal, isso tanto a gente tem implementado quanto trazer, que pouca gente usa shortcuts, short circuit, né. A galera usa muito branch, mas às vezes o short circuit fica mais limpo. Beleza. E aí, essa parte foi difícil, ela saiu um pouco do nosso fluxo, né? A gente não usou a API de ingestão, a gente não usou o Kinesis, né? Foi uma coisa que veio por fora, mas acabou chegando no S3, depois no Redshift e no QuickSight. Então, a segunda parte do nosso stack a gente reaproveitou. Mas o normal, a experiência que a gente oferece para quem está usando a nossa Data Platform, não é precisar fazer essas coisas, não é precisar fazer um Custom Operator para o Airflow. Normalmente, o que as pessoas fazem, igual eu falei, a gente tem um repositório que é só a galera jogar um SQL lá e isso vira um pipeline. Mas para a galera que usa Airflow, a maior parte das transformações é só isso aqui. Redshift SQL Operator, e eles colocam as queries, né, em arquivos separados para ter highlight de cor no editor e tudo mais. A gente roda uns static checkings ali. Mas é só uma lista de queries, então é bem acessível, é isso aqui. E é isso. Bom, obrigada, Igor, por compartilhar a história de vocês. Eu acho que tem bastante coisa aí, a gente vai estar aqui do lado do palco depois. Bom, queria agradecer primeiro a presença de vocês. A gente está finalizando, só mais alguns recados aqui. Se vocês quiserem aprender um pouco sobre o que o Igor falou, a gente tem treinamentos, né, para o Redshift, tem para o QuickSight também. A gente tem diferentes personas, né? Acho que lá tem os treinamentos gratuitos, que é pessoa engenheira de dados, pessoa ali mais analista de dados, né? E os QR Codes estão aqui, vocês podem acessar. A parte de certificações é legal porque quando você estuda para uma certificação, você acaba aprendendo, né? Tem um caminho de aprendizado lá que os cursos, né, te oferecem. Tem inclusive a de Analytics, tá? Então, a de Analytics é legal porque você consegue aprender um pouco de cada coisa ali. É bem legal para estudar essa parte de Analytics. Bom, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, perguntar sobre coisas de hoje, a gente deixa aqui nossas redes sociais /e-mail. Bastante gente usa e-mail ainda. E muito obrigada pela presença. Não esqueçam se vocês puderem contar pra gente como é que foi a sessão de hoje, tem uma survey no aplicativo, uma pesquisa no aplicativo que vocês podem responder. E vem agora conversar com a gente. E vem agora conversar com a gente. Obrigada, pessoal.